nossa liturgia de hoje, nós vamos ficar mais com o texto do Evangelho, que é um texto muito conhecido, né? Todos nós já ouvimos de alguma vez, em algum momento, que tem uma premissa, que eu diria que é a premissa fundamental, o coração do cristianismo, né? E a gente poderia fazer o enunciado dessa premissa dizendo o seguinte: aquilo que nós fazemos na terra constrói ou o nosso céu ou o nosso inferno. Marco Aurélio, o grande imperador romano, que era também um grande filósofo, né, da corrente, influência do estoicismo, já dizia isso quando ele queria animar os seus soldados na batalha. E costumava dizer, né, para os soldados, de uma forma muito enfática, né, as suas virtudes em campo de batalha ecoarão na eternidade. O que vocês fazem na terra encontra eco na eternidade. Essa é a premissa do cristianismo. Não existe um céu ou um inferno desconectado da nossa existência. Céu e inferno começam aqui e agora. Este evangelho traz para a gente, por exemplo, a ideia daquilo que seria a prática do bem e da misericórdia, como a premissa fundamental do cristianismo, né? E a gente vê então a narrativa dos dois que morrem, o rico e o pobre lá, né? O Lázaro e o homem rico, e de repente esse diálogo, que é um diálogo bastante entristecedor, né? Do homem que olha para Abraão junto de Lázaro e pede a Lázaro que refresque, né, vamos dizer assim, que o refresque com um pouco de saliva, né? Mande que Lázaro molhe a mão em algum lugar, que a gente supõe que é a boca, que é a saliva, para colocar na minha boca, para que eu possa ser refrescado, né? E aí Abraão vai dizer para ele uma coisa muito triste, que é: olha, existe uma grande distância, um grande abismo, não tem como, né, quem está no céu descer aos infernos e quem está no inferno subir aos céus, nem se a gente quisesse. Agora, o interessante é que este grande abismo que existe, que é dito lá por Abraão, que existe entre Lázaro, né, que existe entre Lázaro e o homem rico que agora, né, sofre os tormentos, ele já existia antes. Lá no início do Evangelho, se a gente presta bem atenção, nós vemos um homem rico que dava grandes banquetes, e nós encontramos Lázaro que está sentado à porta do homem rico, querendo comer as migalhas que caem, não é isso? E para melhorar, ainda vinha os cachorros lamber as feridas, né? Pomada de pobre, lambida de cachorro, né? E o homem rico não estava nem aí com Lázaro. Em nenhum momento mostra uma interação ou uma piedade, né? O abismo já existia em vida. Qual seria uma possível reflexão ainda mais pontual deste evangelho, né? Uma pergunta que a gente poderia levantar a partir deste contexto é: quais os abismos que nós criamos? E o abismo que você cria aqui te acompanha na eternidade. O abismo não foi feito pós-morte. O abismo detectado por Abraão já estava lá na existência. O abismo já estava lá no dia a dia, quando o homem rico não estava nem aí com Lázaro. O abismo já tinha sido criado. Isso é muito importante para a gente, porque os abismos que nós construímos, ou as pontes que nós construímos, nos acompanham na eternidade. Isso é a premissa fundamental do cristianismo, né? Às vezes a pessoa chega, a gente faz a unção lá, né? Muitas vezes acontece assim: eu acabei de fazer a unção, a pessoa falece, né? Mas quando estiverem doentes, pode me chamar, que nem sempre acontece isso não. Às vezes ela se recupera, tá? Não precisam ficar preocupados não, faço questão de ir lá, né? Mas às vezes acontece isso, a pessoa fala assim: ô padre, nossa, fulano viveu uma vida assim, e agora? Eu falei: agora eu não sei, não tenho ideia. A única coisa que eu sei é que o abismo que ele construiu vai acompanhá-lo, e que as pontes que ele construiu acompanharão. O julgamento não cabe a mim agora, está nas mãos de Deus. Uma coisa é certa: não tem nada mais a se fazer depois que a pessoa morre. É um convite também, meus irmãos e irmãs, a que nós retomemos o primado da caridade, que é aquilo que constrói ponte. Que vocês não se envergonhem de exercer a caridade, que é a principal virtude. Vamos recordar alguns textos. Primeiro, né, o grande texto de Mateus, as obras de misericórdia: vinde benditos do meu Pai, sentai à minha direita, porque eu tive sede, me deste de beber, eu tive fome, me deste de... estava doente, foi me visitar. Coríntios 13, a maior da virtude
é a caridade, o amor. João capítulo 1, na verdade, 1 João capítulo 4, Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, não tem balela. A virtude principal, né, do cristão é a caridade. E nós nos envergonhamos às vezes de fazer caridade. Não deixe que nenhuma ideologia, nem de A e nem de B, tire a força do Espírito Santo e te impeça de fazer caridade. Nós estamos num ambiente às vezes muito suspeito e muito complicado. Se a sua caridade vai virar assistencialismo, aí é uma outra coisa, você tem que pensar. Mas a caridade é uma virtude, vamos dizer assim, que não pode ser de forma alguma dispensada pelo cristão. Nós não podemos, né, permitir que abismos sejam construídos pela falta de caridade. Hoje de manhã eu contei uma história, sempre que eu posso, eu trago alguma coisa da pastoral, né, para ilustrar, que me marcou muito. Já tem uns 9, 10 meses. Quando eu saí da faculdade, quase umas 10 horas, né, já era lá uma quinta, sexta-feira, não me lembro. Aí eu tenho uma geladeira em casa que é o modelo Gênesis 1.1, igual o início do mundo, só tem luz e fumaça de vez em quando, né? Água, luz, né, que tem. Falei, vou passar no supermercado para ver se eu compro alguma coisa para poder jantar e dormir. E aí, acabo de estacionar o carro, vem um garoto de 15, 16 anos, né? Notadamente dava para perceber que ele tinha acabado de fazer talvez 1, 2 horas, né, uso de crack, né? Então daquele jeito que vocês conhecem, né? E aí chega e fala assim: ô patrão, me dá um dinheiro aí, que eu tô com fome. E aí a gente assusta com a abordagem, né? Falei, olha, dinheiro eu não tenho não, mas se você quiser, vai comigo aqui na padaria do supermercado, a gente compra alguma coisa. Não, eles não deixam a gente entrar lá não. Falei, deixa, comigo eles deixam. Você vai ver, não vão deixar entrar. Não, vamos, você vai ver, eles vão deixar você entrar. Você vai? Tá, então vamos. Aí chego lá, aviso, né, o segurança, aí deixa eu entrar, eu quase que pego na mão dele, né, com medo dele fazer alguma bobagem, eu ter que pagar o supermercado todo, mas vamos lá, né, vamos arriscar, porque cristão arrisca. Aí chego lá, peço o lanche, vamos colocar no pacotinho, na hora de sair, obviamente acontece, eu fico com medo dele vender o lanche, não é isso? Falo, então vamos pro carro, a gente vai lanchar e conversar. Abri um refrigerante e comecei a lanchar com ele lá mesmo. As pessoas passam, né? As pessoas ou acham que a gente está querendo aparecer normalmente, né? Por isso fica difícil, ou as pessoas acham que a gente é alguém de igreja mesmo, né? Que ou você quer aparecer ou é alguém de igreja. Aí enquanto ele lanchava, ele falou assim, nada que eu te falei é mentira, viu? Eu falei, não, eu acredito. Ah, você não está acreditando? Não, liga para este número. Aí eu pego o número e ligo. Do outro lado, uma voz de uma menina, de uma senhora, Elisângela, Rosângela, não me lembro mais, né? Eu falei, olha, eu sou o Padre Sebastião, estou aqui com fulano, a gente está lanchando aqui. Falei, nossa, padre, que bênção. Este menino é um menino tão bom, perdeu o pai muito novo e acabou de perder a mãe na pandemia, né? E depois que ele perdeu a mãe, com 13 anos, né, tinha 15, 16, ele ficou assim, saiu de casa, a gente não encontra mais este menino. Aí eu passei o telefone, ele deu um oi, falou para a tia, passei meu telefone para ela, não me ligou, né, não sei se perdeu. Sabe quando você pega o telefone e depois você coloca em cima da mesinha e também não acha? Não achei. Resultado, eu fico rondando para ver se eu encontro este garoto de novo e nunca mais o encontrei. Naquela noite, os cachorros não lamberam a ferida dele. Naquela noite ele não comeu migalha e naquela noite eu não construí abismo. Cristão, a gente ousa, a gente avança, independente da ideologia que habita seu coração. Se o evangelho não estiver acima de tudo, estamos perdendo tempo. Todos os dias, faça o possível para não construir abismos, para não deixar que a pomada do seu irmão seja lambida de cachorro e para que as pessoas não comam da sua migalha. A migalha afetiva também, tá? Porque a caridade não é só dar um lanche para o morador da rua. No final eu lembro, né, que fiquei muito emocionado, falei, vou te dar um abraço. Ele, não, vou te sujar todo, você está todo limpo. Não importa, vem cá, me dá um abraço, né? Dei um abraço nele e depois vim embora, né? Migalha afetiva também, né, a gente não deveria dar para as pessoas, né? Muitos casamentos estão acabando pelas migalhas afetivas, sabia?
falta de caridade com o esposo, com a esposa dentro de casa. Então, todos os dias, nós precisamos lutar para não construirmos abismos, para não permitir que o outro receba as nossas migalhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.